Palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Meus amados irmãos, a palavra de hoje é bastante reflexiva. Baseado nessa leitura bíblica, eu quero pregar sobre o seguinte tema aqui entre os irmãos: as realidades da existência humana. Esse texto nos fornece ao menos 3 importantes respaldos relacionados à existência humana, e eu quero destacá-los e comentar com os irmãos. Antes, vamos interpretar o texto e vamos compreender um pouco da sua historicidade, e logo após aplicaremos estas lições. Amados irmãos, como vocês sabem, onde Jesus estava, as multidões também estavam. E havia nesse momento uma multidão muito miscigenada, digamos assim, socialmente falando, em volta de Jesus. Não estavam ali apenas as pessoas de poucas posses econômicas, mas haviam pessoas de posses econômicas significantes no momento desta parábola. Haviam também religiosos, homens que cuidavam, digamos assim, da religiosidade do povo de Israel. E o Senhor Jesus então tece essa parábola, que mostra de certo modo o nível econômico de um, o nível econômico de outro, e as perspectivas espirituais que aguardou a cada um deles. E Jesus propõe para aquela multidão uma parábola. Mas o que é uma parábola? Parábola é um recurso didático utilizado para ensinar uma lição. Esse recurso didático em nossos dias pode ser chamado de ilustração. As parábolas, elas podem ser fatídicas ou podem ser lúdicas. Parábolas lúdicas são aquelas parábolas que a história não é real, ela não aconteceu, mas serve-se para se extrair uma lição. É como se alguém contasse um caso e deste caso se extraísse uma lição. E muitas vezes este caso não foi real, mas a lição é válida. Essas são parábolas lúdicas, mas também existem as parábolas fatídicas. Parábolas fatídicas são parábolas oriundas de fatos, de eventos que aconteceram. Esses eventos são contados e as lições extraídas desses eventos, a história ela aponta para uma lição. Logo percebemos que o importante em uma parábola, o importante em uma ilustração é a lição que se tira daquilo que é contado. Mas aí surge uma pergunta: a parábola que Jesus colocou do rico e Lázaro, ora lida nessa noite, é uma parábola lúdica ou uma parábola fatídica? Resposta: parábola fatídica. Esse evento aconteceu na vida real. Você deve estar se perguntando: há vestígios no texto que provam que a parábola do rico e Lázaro são reais? Assim. Porque uma parábola, quando ela é lúdica, e você vai ver na sua Bíblia isso, até mesmo no próprio capítulo 16, no próprio capítulo 15, que também tem parábolas, Jesus diz, quando a parábola é lúdica, ele diz assim: certo homem, certa mulher, sempre está começando com esta palavra certo, dando ideia de um estado lúdico da história. Mas, quando Jesus falava, havia um certo homem, a palavra haver é um verbo que significa existia.
havia um certo homem, existia um certo homem. Aí essa parábola já nos fornece esse respaldo logo no versículo de número 19, que quando diz que Jesus propôs a parábola, ele vai dizer: havia um certo homem. Um outro fato que prova que essa parábola não é lúdica, ela é real, são os nomes dos personagens citados: Abraão e Moisés. Dizer que isso não aconteceu é dizer que Jesus mentiu, porque Jesus falou que eles ouçam a Moisés e aos profetas lá na terra. E Abraão também aparece aqui no seio de Abraão, e de Jesus destaca o diálogo entre Abraão e o rico. Então, nomes de pessoas reais não iam em parábolas lúdicas. Parábolas lúdicas, os personagens são desconhecidos. Quando destacou o nome Lázaro aqui, pronto, deixou de ser lúdica ali. Mas, pastor, historicamente falando, quando é que esse evento se aconteceu? Lázaro viveu em que época? Provavelmente nos dias de Moisés. Porque Jesus falou: Moisés está na terra, os profetas também, que eles ouçam a Moisés. É bem provável que em algum lugar da Palestina, não se sabe exatamente onde, obrigado minha irmã, viveu o rico e Lázaro. E essa história se consolidou. Dado esses fatos consideráveis como introdução à palavra, entendemos que Jesus está falando de eventos aqui que não são eventos imaginários. Está falando de algo que é real. E dentro desse aspecto é que nós trazemos essa mensagem nessa noite sobre as realidades da existência humana. Como disse a princípio, e agora repito, quantas são? 3. E quais são as realidades da existência humana? Todas estão no texto. Primeiro, a realidade da vida. Segundo, a realidade da morte. Terceira, a realidade da eternidade. São 3 realidades da existência humana. Ninguém pode fugir dessas realidades, porque existem na vida do ser humano, independente da sua crença, independente da sua cultura, independente do lugar onde vive, é algo fatídico, é algo real. Mas aí Jesus nos chama a atenção para essas realidades, e eu quero destacá-las aqui rapidamente por causa do horário. Vamos então refletir sobre a primeira delas. Primeiro, o texto nos destaca a realidade da vida. A primeira realidade da existência humana é a vida. Mas o que é a vida? A vida é o estado de atividade incessante, de ânimo dos seres que duram entre o período do nascimento até a morte. Do nascimento à morte está o período de vida. É o estado que todos nós estamos vivendo aqui neste momento. E o texto destaca isso na sua Bíblia. Caso você queira, pode olhar na parte B do texto. Parte B, parte C, é a partir da vírgula. Você conta, eu já falei nessa igreja, mas tem gente que não é daqui. Quando eu falar parte A, é a primeira vírgula. Parte C, segunda vírgula. Parte B, segunda vírgula. Parte C, terceira vírgula. Então, a partir, meus amados irmãos, da parte C do texto, está escrito assim, que é versículo 19. E viviam todos os dias arregalada e esplendidamente. Ele vivia, ele tinha vida, ele estava vivo. A realidade da existência humana é a vida. Lázaro também vivia, mas vivia onde? Na porta do mendigo. Eles viviam, e a vida, irmãos, como um estado que nós temos de vida, como seres vivos que somos, a vida pode nos proporcionar uma série de diversidades, com a qual nós, seres humanos, precisamos ter habilidade para viver essas realidades. Por exemplo, quando nós observamos a história vai nos narrar aqui o seguinte, que havia condições no estado de vida deles, condições de riqueza e pobreza. Um era rico e o outro era pobre. Na vida que vivemos aqui na terra, é a mesma coisa.
Nós encontramos pessoas no mundo que são mega ou multibilionários, vivem arregaladamente, são multibilionários. Encontramos em contrapartida pessoas que não têm dinheiro, que não têm nenhuma moeda furada no bolso. Alguns não têm onde morar, vivem embaixo de pontes. Enquanto alguém anda a pé quilômetros, outros andam de jato. São realidades da vida. A existência humana propôs a vida e a vida traz realidades. E dentro dessas realidades que a vida nos proporciona, existe a riqueza e a pobreza. Mas existem também outros fatos relacionados a isso, como, por exemplo, a saúde e a doença. A Bíblia diz que Lázaro era doente, irmãos, que lambiam suas chagas. E o rico não. O rico era completamente saudável. Ele vivia muito bem. Hoje em dia, na realidade da vida humana, você não vê isso também aí? Enquanto nós estamos aqui saudável, alguém está nesse momento na UTI lutando pela vida. Ou quando não está enfermo aí na sua casa, gostaria de estar aqui, mas não pode estar. Gostaria de estar em algum lugar, mas não pode, porque a doença não permite. São eventos que estão relacionados à vida do ser humano aqui na terra. Não para por aí esse quadro de dualidade relacionada à vida do homem. Por exemplo, também existe um quadro aqui de companhia e solidão. A Bíblia nos diz que o rico, quando estava no inferno, ele diz: os meus irmãos. E a Bíblia não faz menção de nenhum parentesco de Lázaro, ao que tudo indica que ele era um cara solitário. A única companhia que ele tinha, se é que pode chamar de companhia, eram os cães que vinham lamber as suas chagas. Significa dizer que ele não tinha nem quem cuidasse dele. A solidão e a companhia são fatos que compõem a vida do ser humano aqui na terra. Tem gente que vive rodeado, o irmão até cantou aqui uma música, né? Tem gente que vive rodeado de pessoas. Outros vivem só. Outros gostariam de ter alguém para conversar e não tem. A solidão é algo real. O estar entre família também é algo real. Mas na vida nos proporciona, nós estamos destacando essa realidade, nos proporciona também realizações e frustrações. A Bíblia diz que Lázaro queria comer da migalha que caía da mesa. O rico era tão realizado que deixava cair migalha. Está dizendo de fartura e escassez, realizações e frustrações. A vida, ela nos proporciona frustrações também. A vida nos proporciona escassez também, mas a vida proporciona realizações também. A vida proporciona também sucesso ao invés de fracasso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Filipenses, salvo engano, no capítulo 4, ele vai dizer: aprendi a viver em abundância, aprendi a viver em escassez, de tudo sou provado, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo era maduro para isso. Paulo sabia, com dinheiro ou sem dinheiro, como Jó, com dinheiro ou sem dinheiro, com bem ou sem bem, eu vou continuar louvando a Deus. São realidades, existem dentro da vida do ser humano. O ser humano pode ser bem sucedido ou não, pode ter fartura ou não, mas o que o ser humano não pode deixar de fazer nunca é de reconhecer a grandiosidade de Deus sobre sua vida. E esse texto, ele continua nos ensinando aqui, meus amados irmãos, com relação à realidade da vida, e esses intempéries, esses impercálcios, como também o anonimato e o conhecimento. O homem era rico, mas era anônimo. Lázaro era pobre, mas tinha nome, era conhecido. Não tem gente por aí que é conhecido? Fala assim: fulano, o nome de fulano é famoso, está na mídia social, está na televisão, nos canais de televisão. Em contrapartida, existem também anônimos. Nós somos anônimos. Os anônimos, mas nós estamos por aí também, né? A vida humana nos proporciona essas coisas, né? Tem gente, meus irmãos, que é conhecido por meia dúzia de pessoas e acha que é famoso, né? Vaidoso, né? E quando vai ver, é meia dúzia de pessoas que conhecem ele. Mas a vida proporciona isso. Tem famoso por aí que se ele for mudar de roupa, o mundo sabe. A vida nos traz essas coisas aqui. São realidades. A nossa realidade da vida, ela nos traz estágios. Estágios de riqueza, pobreza, saúde, doença, realizações, frustrações, anonimato, fama, companhia, solidão. Mas é a vida. Uma coisa é certo, meus amados irmãos. Quer tenhamos, quer não tenhamos.
Quer sejamos, quer não sejamos, a vida é um presente de Deus para nós, e nós temos que viver da melhor forma possível. Deus te deu uma vida, meu irmão. Deus te deu uma vida, minha irmã. Você está vivo, então faça da sua vida o melhor que você pode, porque viver é bom, e viver é a graça de Deus sobre nós. Não espere ser rico para viver bem. Não espere ter dinheiro para viver bem. Não espere ser famoso para viver bem. Se você está no anonimato, meu irmão, se você está enfrentando luta, minha irmã, se você está frustrado, meu irmão, não importa. O maior presente que você tem é a vida, é a vida, é a vida. Você está vivo. É a realidade da existência humana. Perceba que você está vivo. Nos preocupamos com as coisas que há de vir, o amanhã, como Jesus falou, que vai cuidar dele próprio. Nos preocupamos, nos angustiamos e esquecemos que estamos vivos. Ou com muito, ou com pouco, estamos vivos. E é motivo de sobra. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você está respirando? Está. Dizem que nós precisamos de 9,5 kg de oxigênio. Isso na Walter Martins, com certeza é muito caro, mas aqui é de graça. Você pode respirar e expirar, porque você está vivo. Bendito seja o nome de Jesus. Deixa eu usar aqui mais um quadro, para lembrar que você está vivo. Dizem que quando um homem tem relações com a sua mulher, ele libera um jato de 3,5 milhões de espermatozoides, sendo que na grande maioria apenas um vai fecundar. E desses 3 milhões está Éder ali, está Péricles aqui, está você aí. Deus olhou para você e disse: campeão, eu conto com você. Talvez tinha alguém na sua frente, Deus falou: fica tranquilo, ele vai morrer, quem vai chegar é você. Porque quem sabe você foi lá no útero da sua mãe, bateu para entrar, bateu no óvulo para entrar, para tentar conseguir, e os outros começaram a bater. Deus botou o olhão em você e disse: eu conto com você. Quer uma judia? Entra, mas eu vou te fazer um vaso nas minhas mãos. Você está vivo, você está viva, com prova ou sem prova, você está vivo. Para de murmurar, você está vivo. Luta, prova, escassezes são questões relacionadas à nossa existência, sempre existiram. Que venha um gigante, nós iremos vencer com o poder do nome de Jesus. Para de achar: eu estou vivo, eu não mereci estar vivo, a minha vida é ruim, nada dá certo, irmão. Para com isso. Você está com 2 pés no chão, você tem saúde, você em alguns casos tem companhia, tem a tua esposa, tem teu filho, tem teu marido, tem essa igreja que ama você. Você está vivo, você está vivo. É a realidade da existência humana. Você está vivo. Segundo lugar, por causa do horário. Está no texto também. Prepara, porque agora é a parte melancólica da história. Daqui para frente é só pancada. Vai preparando, daqui para frente agora é só pau. Tá? Antigamente, quando a mãe queria bater na gente, que a gente brigava em casa, dizia: abraça um ao outro para apanhar os dois juntos. Então abraça um ao outro espiritualmente, que Jesus vai bater em todo mundo aqui agora. Segunda realidade da existência humana. Realidade da morte. Irmãos, a palavra morte, thanatos, significa separação súbita e permanente da vida. Só quem pode fazer a morte recuar, ou seja, essa separação súbita e permanente acontecer, só quem pode impedir essa separação é Jesus. Se ele não fizer nada, não tem medicina, não tem nada. Quando a morte chega, só recua quando vê o homem das mãos furadas. Se não vê ele, não recua. Não dá viagem perdida. Pode levar para os Estados Unidos, os barões, né? Muitos barões, me veio até o nome de uma aqui agora, mas eu não vou falar, que essa mensagem está gravada, vai para a internet para não gerar polêmica. Muitos barões aí, cheios de dinheiro, viajando de jatinho de um lado para o outro. A morte bateu na porta, ele disse: não vou morrer, tenho um dinheiro. A morte: tem certeza?
Vim te buscar com autorização de Jeová e não vou dar viagem perdida. Não quero ir, vamos embora assim mesmo. É uma realidade. E caso alguém diga que não é, basta ir na Baixa de Quinta amanhã que vai ver se eu estou pregando ou não é realidade. Basta ir lá. De vez em quando eu escutava o balanço geral e ele dava os dados das mortes por armas de fogo de sexta, no final de semana, de sexta a domingo. A cota mínima era 16. Arma de fogo, fora de doença. Então é certo. A morte é uma realidade. E nós estamos falando nessa noite da realidade, da morte física. Se você observar no verso 22 da sua Bíblia, está escrito aí: e aconteceu que o mendigo morreu. Aí no final do texto também vai dizer assim: e morreu também o rico. Irmãos, a morte física, ela produz alguns estados. O primeiro estado que a morte física produz é chamado de estado de cessação. O que é o estado de cessação? É o momento que a vida cessa no corpo. Cientificamente, ao longo da história, os cientistas buscaram entender qual é o momento exato da morte. E na busca da ciência por essa resposta, muitos equívocos foram cometidos. Acreditava-se no passado, por exemplo, que a pessoa só morria depois que o corpo esfriava. E aí, enterraram muita gente viva. Quando ia olhar no caixão, enterrou o cara de papo para cima, quando abriu o caixão, o cara estava de lado. Mudaram a teoria e disseram que a morte só seria constatada quando os pulmões parassem de funcionar. Resultado, enterraram muita gente viva também. Aí mudaram a constatação e disseram: o homem só morre depois que o coração para de bater. Aí enterraram muita gente assim. Quando foi ver, enterraram também muita gente viva. Até que finalmente agora, já no século XX, praticamente em 1900 e bababá, que foi que descobriram que o homem só pode ser declarado morto depois que as suas atividades cerebrais cessarem completamente. Aí quando o cérebro para de funcionar, quando o cérebro morre, aí sim, há o processo de cessação. Cessou a vida no corpo. Alguém vai dizer assim: mas pastor, alguém pode ter a cabeça decepada e o corpo reagir por alguns instantes. Não pode? Pode, mas já está morto. Sem cabeça, vai para lugar nenhum. Já viu a cabeça da galinha quando você arranca a cabeça da galinha sai no terreiro correndo ainda, né? Você do interior sabe disso. Mas não vai para lugar nenhum, sem cabeça não vai viver. Então, estado de cessação. O texto fala que eles passaram por esse momento de estado de cessação. E continua dizendo que a morte tem um estado de cessação e também a morte, ela possui o estado, a morte física, ela possui o estado de cessação e o estado de desencarnação. No verso número 22 da sua Bíblia, está escrito assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Ou seja, desencarnação. O corpo morre, mas o espírito não morre. Existe uma ideia equivocada, eu estava até conversando um dia desse com a pastora sobre isso, a ideia equivocada das pessoas que acham que existe o aniquilismo, ou seja, quando o corpo morre, o espírito também morre. Não morre. O que acontece é que existem textos bíblicos que são mal interpretados por aí. Por exemplo, tem texto que diz assim: os mortos não te louvarão, Senhor, e nem na sepultura renderão graças a ti. Aí outro texto diz assim: na morte não há lembrança de Deus. O que precisa ser interpretado ali é em que sentido o escritor está falando. O que o escritor está falando é do cadáver. O texto está falando que um corpo, irmãos, presta atenção, em cima de uma pedra, não tem lembrança nenhuma de Deus. O corpo em cima de uma pedra não louva a Deus, não está falando do espírito, está falando do estado do corpo. Não pode ir no templo. Quando ele fala assim, que o morto não louva, que o morto não adora, que o morto... É o estado em cima da lápide que ele está analisando. Não é o estado espiritual daquela pessoa. Então, o morto é nesse sentido. Ele não pode louvar a Deus, está em cima da lápide, está morto. Então ele está num processo ali de desencarnação. O espírito desencarnou e o corpo ficou lá. Só que quando o corpo desencarna, irmãos, acontece um processo. Estou pregando sobre o estado, sobre a realidade da morte. Estou mostrando os estados, desencarnação. Estou mostrando para você o estado de cessação
e o estado que vocês conhecem, esse a gente não vê porque já está dentro da sepultura, chamado de estado de decomposição. Eu estou falando da morte física. Sobre espiritual vou falar daqui a pouco. O estado de decomposição. E aqui agora Jesus, ele me levou a pesquisar algumas coisas, eu não vou falar tudo por causa do tempo, mas esse estado de decomposição do ser humano é uma coisa, ao mesmo tempo que é bela, é também horripilante. Ô pastor, bela, que coisa esdrúxula, vou te contar. Você vê quando a criança se forma no ventre da mãe, é belo, mas é feio. Quando se decompõe, que o homem é pó, e para o pó vai tornar, para virar pó, ao mesmo tempo que é belo, também é feio. É as duas coisas. Porque no ventre da minha mãe e na sua mãe, nós somos composto. Perna, braço, olho, língua, nariz, pele, cabelo, composto no ventre. Saiu, viveu, está vivendo. Morreu, vai fazer o processo inverso. De decompor o que foi composto. E esse processo de decomposição, meus amados irmãos, ele começa o seguinte: quando a pessoa morre, com mais ou menos 3 minutos de declarada a morte, o que é que acontece? Falta a circulação. E com a circulação, a pele da pessoa, ela fica empalidecida. Meio que azulada até. Depois desse processo, por causa da falta de circulação, o corpo começa a inchar. Isso aqui já é dias depois, o corpo começa a inchar. Estou resumindo para você entender. O corpo começa a inchar. Com os inchaços do corpo, começa a aparecer estrias. Quem é mulher grávida sabe, quando a barriga cresce demais, aparece estria. O corpo incha. Só que a pele não tem mais elasticidade, porque o tecido da pele já morreu. Por que o corpo incha, pastor? Segundo a ciência, porque nosso corpo é gases, tudo que há dentro de nós é água, é líquido e gases. Como o sangue parou de circular, aqueles gases começam, principalmente o gás metano, que encontra em fosse de casa, que encontra no Barradão. Não estou atingindo o torcedor de Vitória, não. Que encontra no Barradão, que encontra lá no CIA, que tem que queimar, né, o fogo para sair, para não explodir aquele troço. Então, o corpo incha por causa do metano que há dentro do corpo da pessoa. As estrias não aguentam, irmãos. As unhas começam a cair. E aquele gás começa a vazar. Onde era estria começa a fissurar. Imagine que começa a rachar. E começa a sair um mau odor terrível, que pessoas a quilômetros começam a sentir, a depender do lugar aberto que está, o vento leva. Dizem que um cadáver humano fede mais do que um cadáver de bicho, de animal. Fede mesmo, isso acontece dentro da sepultura. E o que acontece? Com aquilo, quando começa a sair toda a pele começa a romper, começa a ter contato com o meio, atrai insetos. Aí vem a larva, que é a mosca, e pousa em cima, qualquer inseto pousa em cima, então ele coloca a larva ali. Quando ele coloca a larva, ativa que já está no nosso organismo. Micróbios que começam agora a comer a pele também. Dentro do próprio estômago seu e meu, tem um grupo de micróbios esperando só parar as atividades estomacais para ele começar a comer o estômago. E o que acontece? Ele começa a comer a pele, começa a comer a carne. O que é que sobra? Os ossos. Chamado de processo de esqueletização. Pastor, por que isso acontece essa parte? Isso num culto de ceia, nesse culto de uma ceia, é um negócio estranho, pastor. Para dizer a você que você não é nada. Meu Deus do céu. Você pode ser rico, pode ser pobre. Vai passar por esse estado. Tem gente que tem dinheiro, acha que é bom. Vai assistir essa mensagem que você vai enviar para alguém. Acha que é bom, porque é patrão, porque acha que manda. Eu tenho uma péssima notícia para você. Quando você morrer, se não te enterrarem, em menos de 48 horas você vai a começar a apodrecer. Vão fazer o quê? O que eles fazem? Eles vão começar a colocar o quê? Vão pegar aquele formol, formol, e começa a botar nos orifícios. Orifício é buraco, onde tiver buraco no corpo. Nariz, ouvido, boca, ânus, começa a enfiar formol ali, para o corpo não entrar em decomposição. Para ver se aguenta um pouquinho mais.
Mas se assim não for, começa a feder. Você pode ser querido como for, querida como for, tem que te enterrar, porque senão nem teus parentes, nem teus fãs te suportam. O ser humano não é nada. O ser humano só é alguma coisa se ele tem o nome escrito no livro da vida. Porque se ele não tem, ele é pó, ele é cinza, e é para lá que ele vai voltar. Não se ache melhor porque você tem dinheiro. Não se ache melhor, porque tem pobre que é vaidoso. Porque você é vaidoso, independente da sua condição econômica, você vai morrer e vai ser comido de bicho. Quer você queira, quer você não queira. Para os crentes de Jesus, só tem uma coisa que eu quero dizer a vocês. Deus não vai permitir nunca que um macumbeiro vá na sua sepultura pegar uma parte do seu corpo para fazer macumba. Isso Deus não vai permitir. Mas que você vai passar pelo processo de decomposição, se Jesus não voltar daqui para lá, isso é certo. Até o pregador que está pregando sobre isso, até os médicos que deram essas informações de fácil acesso na internet, passaram sobre isso, com isso. Mas tem uma vantagem falando sobre a morte, para o clima não ficar muito pesado. Nós vamos ressuscitar, irmãos. Um dia, nós vamos ressuscitar glorificados. O apóstolo Paulo disse: convém que aquilo que é corruptível revista-se do que é incorruptível, e aquilo que é mortal revista de imortalidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e aquilo que é mortal se vestir da imortalidade, então vamos cantar o hino da vitória que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ressuscitar, nós vamos viver eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. 150 mil em média morrem todo dia. Todo dia. E muitos crentes vão juntos. E um dia nós também iremos. Recebi a notícia do meu irmão hoje, por coincidência da pregação, que uma tia minha no interior morreu. Morreu com 98 anos. Estava boa, né? Na minha opinião. Tomara que eu chegue lá. Morreu na mesma idade do pai dela. Que no caso é tia minha, porque é tia do meu pai. Na verdade é irmã do meu avô. E o meu bisavô morreu com 98 anos. Aí eu brigo com a irmã Sandra, né? Não é possível que eu não vou viver no mínimo 100 anos. Eu quero viver 100 anos, irmão. Se algum de vocês for para o meu velório um dia, se eu morrer, que eu não quero, lembre de falar para alguém no caixão lá. Diga assim: ele queria até viver 100 anos. Mas eu quero viver 100 anos, irmão. Eu oro para viver 100 anos. Mas enfim, todos nós vamos morrer um dia. Mas vamos ressuscitar. Em terceiro e último lugar, a terceira realidade da existência humana, da qual ninguém pode fugir: vida, morte, eternidade. O texto também fala sobre isso. O texto irá nos informar que o rico morreu, Lázaro também morreu, e ambos foram para a eternidade. Deixa eu botar a pesca aqui, senão eu esqueço. Foram para a eternidade. Irmãos, o versículo de número 31 e versículo de número 32, de 23 a 32, eu não vou ler. De 23 a 32 da leitura que fizemos, vai falar justamente que eles morreram. E na eternidade, um foi para um lugar, estou terminando, e outro foi para outro lugar. Escute. A Bíblia diz que o rico, que era injusto, ele foi para um lugar de tormento psicológico. Olhe para o versículo de número 23 da sua Bíblia, a parte B do texto vai dizer assim: e viu ao longe, versículo 23, parte A, e no inferno ergueu os olhos, e estando em tormento. Você que não é crente, escuta isso, é muito sério. Eu estou terminando. Estamos falando da terceira e última realidade. Quem não aceita Jesus, vai para o inferno. Pastor, que palavra dura. É melhor uma verdade dura do que uma mentira suave. É melhor uma verdade dura.
do que o cara estar lá no inferno e dizer, eu fui na guerra dos crentes e os crentes ficam falando só de dinheiro. Estão falando do inferno. Tem um bocado de gente que está lá, porque não quis Jesus. Veio para o culto, ouviu tudo, na hora de aceitar Jesus, não quis. E o ímpio, o caminho dele é para o inferno. E a Bíblia fala aqui que, Jesus que falou isso, ele estava em tortura psicológica ali, ele estava sentindo tortura tão grande, e ele estava clamando. O inferno é um lugar de tortura, mas continue a leitura, eu estou correndo. O texto vai dizer também que o inferno para o ímpio é um lugar de humilhação e desespero. Versículo 24, vai dizer para nós assim, e clamando, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro, que molhe na água a ponta do dedo e que refresque a minha língua. Por quê? Porque ele estava, irmão, era um lugar de humilhação para ele, por quê? E desespero, porque um mendigo molhar o dedo na água para tocar na boca de um rico, esse rico tinha que estar muito humilhado. Um rico que era cheio de chagas na porta da casa dele, tinha que se sentir muito humilhado. Ele queria que, não queria que Abraão viesse, ele queria que o mendigo viesse, de tanto desespero que ele estava. O inferno é o lugar de desespero. Sandra, leve a chave do carro. Opa, porque o menino está no carro, certamente ele acordou agora. Pronto, estou terminando, irmãos. Então ele estava naquela condição de desespero e humilhação. Para por aí? Não, estou correndo. O texto vai dizer para nós também. Era um lugar de tormento físico. Versículo 24. Versículo 24, finalzinho diz assim, ó. Porque estou atormentado nestas chamas. Ou seja, o corpo espiritual dele estava em chamas. O inferno é terrível, querido. Você que não é crente. A eternidade você não... Assim como tem realidade da vida, você não está vivo? É real. Você não vai morrer? Ou as pessoas não morrem? É real. E a eternidade também é real. Continuando. O texto vai dizer para nós que para o ímpio é um lugar de lembranças. Olha, Abraão fala para ele, ó, lembra-te que na terra você teve consolo. E fala para ele, ele lembrou, Senhor, os meus familiares. Ele lembrou dos familiares dele. Você está achando que quando alguém for para o inferno vai esquecer? É? Vai esquecer desse culto aqui? É? Vai esquecer de muitos cultos que você foi e não entregou seu coração para Jesus? É? Vai esquecer não, vai lembrar de tudo. O cara vai estar no inferno e vai dizer assim, eu estou aqui, mas eu rejeitei oportunidades. Porque o maior pecado que a pessoa pode cometer é negar a remissão pelo sangue de Jesus. Mas deixa eu continuar, a realidade eterna, a realidade dos ímpios é essa, a realidade do justo. Na sua Bíblia. Realidade do justo. O justo é conduzido pelos anjos. Versículo de número 22. O texto diz, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Irmão, se você e eu morrermos aqui agora, Deus vai mandar uma legião buscar a gente. Sim. Prepara o céu que está chegando um dos meus aí. Deus vai dizer assim. Prepara o céu que está chegando uma das minhas aí. Se o diabo tem capanga neste mundo, Deus tem homens e mulheres de Deus aqui também. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. O estado de decomposição que eu falei que é terrível, você não vai nem ver isso, esquece isso. Ninguém vê, é a ciência que fala. Olha, deixa eu dizer, quem morreu antes disso ser descoberto nem viu isso. A gente que sabe disso hoje. Tem gente que morreu, passou por isso, nem sabe, né, negão, dessas coisas. Mas nós vamos ser acompanhados por anjo. O anjo vai dizer, imagina a cena. Vamos imaginar a cena? Só tem 3 subitens aqui. Vamos imaginar a cena. Acabei de morrer, eu vou ilustrar aqui, eu vou ilustrar. Eu sei que a câmera não vai pegar, mas tudo bem. Tá gravando, ô glória. Aí eu estou morto, irmão, morreu. Aí de repente eu levanto. Meu corpo está lá no chão. Dou uma olhada assim. Quando eu viro para o lado, tá 2 anjos. Péricles, me acompanhe por gentileza. Vai ser assim com você também. Pode dar glória a Deus aí? Isso é esperança de crente. Está na Bíblia. Isso aconteceu, não é carola não, é fato. Aí continuando, irmãos, conduzido por anjo, é lugar de consolo. No versículo 25 vai dizer assim, ó,
Disse Abraão: recebeste os teus bens, e Lázaro somente males, mas agora este é consolado. Ô irmão, riqueza e pobreza, tristeza e alegria, fartura e pobreza, não vai nos acompanhar lá. Nós seremos consolados, toda lágrima será limpa dos nossos olhos, nós estaremos para sempre com o Senhor, bendito seja o nome dEle. Você vai ser consolado, irmão e irmã, deixa eu correr. Aí, será um lugar de encontro, versículo de número 23, a Bíblia vai dizer que ele encontrou Abraão. Será um lugar de encontro ali. E deixa eu terminar, vou fechar até a minha Bíblia, deixa eu terminar. Sabe como será aquele encontro? Encontro de intimidade. A gente, às vezes fala assim, seio de Abraão, e a gente acha que seio de Abraão é um lugar, né, irmãos? Você não, né? Não, faça favor aqui, Álvares, por gentileza. Você sabe o que é seio de Abraão? Seio de Abraão é isso aqui, faz de conta que ele é Abraão. Fica aqui para filmar, para o pessoal lá da internet ver depois, né? A gente está evangelizando o povo lá. É 800 e algumas pessoas, né? Aqui, ó, seio de Abraão, esse me abraça aí. É isso, seio de Abraão. Ele olhou de lá e viu o Lázaro agarrado com Abraão, no seio, com a cabeça brigado, com a cabeça encostada no peito de Abraão. Seio de Abraão não é um lugar, não. Seio de Abraão, que ele está falando, era a condição espiritual em que aquele homem se encontrava. Na verdade, ele estava naquilo que Jesus chamou lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu imagino que quando aquele mendigo chegou lá, ele falou perguntando: quem é Abraão aqui? Quem é Abraão? Quem é Abraão? É o senhor que abriu Abraão. Agarrou Abraão. Quando agarrou Abraão, o infeliz viu. Quando o infeliz viu, está agarrado com Abraão na hora. Irmão, a gente ri porque nós somos o povo de Deus, temos que estar alegre. Quando chegar lá no céu, você vai ver, vou procurar um bocado de gente lá, né, negão? Vou procurar um bocado de gente lá, eu quero saber quem é Abraão, quero saber quem é Isaac, quem é Jacó, quero saber quem é tudo, mas quando chegar lá eu não posso deixar de saber quem é Jesus. Eu não posso. Eu quero ver Jesus. Um certo pregador falou que quando chegasse no céu queria encontrar Adão, para conversar com Adão, quando chegasse lá. Hein, pastora? Encontrar Eva, né? Olhar a noite de Eva e dizer: vem cá, rapaz, perdeu o juízo. Duas árvores, uma do conhecimento do bem e do mal e da vida eterna, tu escolheu do conhecimento do bem e do mal. Senta aqui para a gente conversar. Só não vou te bater porque sou santa, mas senta aí que a gente vai conversar. É um bate-papo lá no céu. Deixa eu terminar. Amigo, você que não é crente está conosco aqui nessa noite. Você tem duas opções aqui hoje: ou aceitar a Jesus, ou negá-lo em sua vida. Se você aceitar, tudo que eu preguei de benefícios vai sobre sua vida nessa noite. Se você não aceitar, infelizmente, tudo que eu preguei aqui de negativo com aquele rico poderá acontecer com você. Então, nesse momento, enquanto a igreja ora, eu gostaria de saber onde tem uma pessoa que quer viver a sua eternidade com o Senhor Jesus, quer virar as costas para esse mundo, entregar a sua vida para Jesus. Onde está quem quer entregar a sua vida para Jesus, que não é crente? Levante onde você estiver uma das suas mãos para que possamos orar por você. Fique de pé, igreja, por favor. Desculpe por causa do horário, irmão, nós vamos orar. Não é por força nem por violência. Uma mensagem mais clara do que essa não tem como, né? O que é que Jesus falou? O que é que Abraão falou? Que eles ouçam Moisés e os profetas. Que eles nos ouçam. Nós somos aqueles porta-vozes de Deus aqui na terra. Com defeito, mas porta-vozes. Bendito Deus e maravilhoso Pai. Em nome de Jesus, Yeshua Hamashia, Kadosh Adonai. Entramos em Tua presença e Te agradecemos por essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que a mesma encontre morada no coração de todos nós, que possamos viver e experimentar as realidades que Tu tens nos mostrado dentro desta palavra. Abençoa, Pai, o Teu povo, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus.